Boa noite! Está no ar o Drag News, o jornal do lado esquerdo do muro. Estes são os destaques de hoje. A agenda da semana dos candidatos à presidência. Veja os detalhes de Bolsonaro, que não é coveiro, no funeral da rainha Elizabeth II. Iniciamos o Drag News de hoje com os destaques de agenda dos presidenciáveis nessa semana de 19 a 24 de setembro. O candidato do PDT, Ciro Gomes, em todas as suas declarações públicas nessa semana, conseguiu comprovar a teoria de que vive uma realidade paralela, criada, editada e interpretada por ele mesmo. Lá na quarta-feira, dia 21, Ciro esteve no Monark Talks e nós temos um vídeo com o resumo da entrevista. Tem razão. Na quinta-feira, 22, em entrevista para o podcast Cláudio Dantas Talks, podcast de O Antagonista, Ciro afirmou que, evidentemente, abre aspas, o Bolsonaro ajuda, mas quem fundou o bolsonarismo e o ressuscitou se chama Luiz Inácio Lula da Silva, fecha aspas. Acrescentou aí o Ciro. Essa gente inventa cada coisa. No mesmo dia, Ciro ainda afirmou que não é irrelevante e que é a única solução. Vemos aqui mais um caso da incrível autoestima do homem hétero, branco, cis, medíocre. Na sexta-feira, 23, a CNN Brasil publicou uma matéria, segundo a qual a equipe de campanha de Ciro está preocupada com seu temperamento. Depois, as bichas que são as loucas, as escandalosas. Olha, Brito, eu nem vou te falar sinceramente. Segundo a reportagem, Ciro está irritado com a campanha de voto útil que vem sendo realizada pelo PT com sua performance nas pesquisas de intenção de voto. Mas principalmente, olha só, com seus irmãos, o senador Cid Gomes e o prefeito de Sobral, Ivo Gomes. Eles estão apoiando o candidato a governador do PT no Ceará. 11.303 me deu o seu voto, que com o seu e o meu e o da minha irmã já são 3. É, gata, esse almoço de domingo tá babado. E para finalizar, porque eu estou cansada de falar deste homem que está uma metralhadora de falar merda, a equipe de campanha de Ciro pediu ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que fosse retirado do ar o filtro que utiliza a sua identidade visual e slogan, alterando "Prefiro Ciro" para "Prefiro Lula". O TSE acatou a decisão contra a pessoa responsável pela conta no Twitter, @JairMeArrependi. A Jaime, minha parça, em nota sobre o caso publicou: "Ciro nunca será presidente". A Jaime, em 4 anos de perfil, gente, contra o bolsonarismo, ela já sofreu várias coisas, mas nunca eu iria imaginar que veríamos isso acontecendo logo pelo Ciro. Nem os milicianos tiveram tanta audácia. Na quinta-feira, 22, o ex-presidente Lula esteve em uma sabatina no programa do Ratinho. O próprio Ratinho lembrou de como era feliz no governo Lula. Esse país era feliz, até você era mais feliz. Ai, que saudade do meu ex. Com seus 5% de intenção de votos, segundo a pesquisa Datafolha divulgada no dia 23, Simone Tebet disse ser a única que tem condições de derrotar Lula. Olha, o cinismo desses presidenciáveis é tão grande que a cara nem queima. A fala aconteceu em uma coletiva de imprensa em São Paulo. Não obtivemos mais nenhuma informação relevante a respeito de sua agenda no período em questão. Quebra de protocolo, vergonha alheia, a visita de Bolsonaro ao Reino Unido. O presidente Jair Bolsonaro esteve no Reino Unido para as formalidades do funeral da rainha Elizabeth II. Cara, quem fala de eu não sou governo, tá vendo? Vamos acompanhar as principais vergonhas que Naro passou nos 3 dias de viagem. Comparação da gasolina.
O presidente Jair Bolsonaro, do PL, esteve em um posto de gasolina em Londres no último domingo 18, para comparar o preço do combustível com o do Brasil. O pagamento mínimo para os trabalhadores ingleses é de 1.520 libras por mês para uma jornada de 40 horas semanais, enquanto no Brasil o salário mínimo é de R$ 1.212. O preço médio de gasolina no Brasil, segundo a Petrobras, é de R$ 4,97 por litro, o que corresponde a 0,41% do salário mínimo. No caso da Inglaterra, usando o preço mostrado por Bolsonaro para o litro do combustível, é no valor mínimo de 0,11% do salário mínimo. Imprensa britânica repercute as declarações de Bolsonaro durante a viagem a Londres. De acordo com as informações publicadas pela BBC Brasil, tanto jornais de tendência à esquerda, como o The Guardian, quanto à direita, como o Daily Mail, abordaram as manifestações do presidente brasileiro. Bolsonaro fez discurso em tom de campanha e mencionou vitória em primeiro turno, embora ele apareça atrás do ex-presidente Lula nas pesquisas. O Daily Mail escreveu, abre aspas, o líder da direita radical populista, Jair Bolsonaro, fez um comício em tom agressivo da janela da embaixada de seu país, incitando uma multidão com bandeiras, fecha aspas. Já a matéria publicada por The Guardian diz que, abre aspas, Bolsonaro usa a visita a Londres para funeral da rainha como palanque eleitoral, fecha aspas. E afirma que o presidente brasileiro voou para Londres para discursar aos seus apoiadores sobre os perigos dos esquerdistas, do aborto e da ideologia de gênero. Além disso, Naro cumprimentou o rei Charles III sorrindo, quase como dando parabéns pela morte da rainha, a mãe dele. E lógico que não vamos chamá-lo de Naro, o revolucionário. A ANP interdita navio plataforma com risco de explosão na costa do Espírito Santo. A Agência Nacional do Petróleo, ANP, interditou desde maio deste ano um navio plataforma fundeado na costa do Espírito Santo. Segundo a ANP, a interdição foi necessária pelo risco de explosão da embarcação. O navio plataforma, Cidade de Vitória, fica fundeado a cerca de 50 quilômetros da costa entre as cidades de Vitória e Aracruz. Entre os riscos identificados pela ANP estão a não detecção de gases perigosos, vazamento de gás, falhas no sistema de comunicação, habitações em situação de perigo e população embarcada acima da capacidade. A empresa norueguesa BW Energy se movimenta para comprar esse navio plataforma que está sem condições de funcionamento pelo valor de 75 milhões de dólares. A BW Energy gerenciava a plataforma Cidade de São Mateus, que explodiu em 2015, deixando 9 mortos e 26 feridos. Imagina a vida desses colaboradores. Já que liberal só sabe sucatear mais ainda o que foi intencionalmente sucateado para ser o quê? Vendido. Publicitário afirma que foi pago para fazer pergunta combinada ao Bolsonaro no cercadinho do Palácio da Alvorada. O publicitário Beto Viana disse em entrevista à Folha de São Paulo que foi remunerado pelo site bolsonarista Foco Brasil para se passar por apoiador do presidente e fazer uma pergunta previamente combinada com o Planalto. A pergunta ensaiada aconteceu em 13 de abril de 2020, lá no auge da pandemia, e Viana perguntou a Bolsonaro a opinião sobre a entrevista do então ministro da Saúde, aquele Henrique Mandetta, ao programa Fantástico. Abre aspas. Eu não assisto a Globo, foi a resposta do Naro. Presidente, o que você achou da entrevista do Mandetta no Fantástico? Eu não assisto a Globo. 3 dias depois, Mandetta deixou o cargo. Assim como todas as outras estratégias e decisões do governo, a contratação do apoiador fake também foi feita via Zap. Os prints das conversas também foram divulgados pela Folha. E agora nós temos Dimitra Vulcana, a nossa repórter do tempo, trazendo a previsão para os próximos dias. É isso mesmo, Dimitra! O tempo permanece estável e similar à semana passada.
mas com uma pequena alteração no preço do gás de cozinha. Os especialistas do IPDD, Instituto de Pesquisas Doutora Drag, explicam que a queda é provocada pelo índice Sentiu, que mostra a subida de Lula nas pesquisas, enquanto Bolsonaro só desce. Sentiu, Naro? Entramos com uma notícia de última hora sobre o debate com os candidatos a presidente realizado no último sábado 23. Entre padre que não é padre e Ciro Gomes, apoiador de Bolsonaro, quem se saiu melhor foi o candidato Lula, que não compareceu. Esta foi a edição de hoje do Drag News. Até a próxima. Boa noite.